Obrigado. Você faria o meu funeral? Uau! É sempre um privilégio estar aqui para passar um momento com o pessoal maravilhoso do Ligonier. E eu trago a vocês o amor e as saudações de toda a minha congregação na Grace Community Church. Eles conhecem e amam este ministério e se sentem como parceiros verdadeiros com o Ministério Ligonier em todos os aspectos, e é sempre uma alegria para mim vir aqui. Já se passaram alguns anos desde que eu estive na Conferência Nacional e isso para mim é uma perda, então agora é um privilégio maravilhoso estar aqui de volta com vocês. E a realidade comum aqui é tão óbvia, e isso é o amor profundo pela verdade. É sobre a verdade, é tudo a respeito da verdade. Trata-se da coisa mais preciosa do mundo, a verdade divina. Você ama isso e é por isso que você está aqui, nós amamos isso e é por isso que nós servimos a você, e é por isso que o Ligonier existe, para a proclamação da verdade, para levar glória a Deus. Nenhum elemento dessa verdade é mais importante do que o Evangelho. E me pediram para falar sobre o Evangelho inegociável. Esse foi o título que eu recebi. E esse é um título muito amplo e, ao mesmo tempo, um título muito estreito. Existem tantas coisas que poderiam e devem ser ditas sobre o Evangelho e sobre o fato de que ele não é negociável. Eu espero e confio que eu posso levar a vocês assim, uma pequena jornada pelas Escrituras esta noite, enquanto nos reunimos para entender o quão inegociável o Evangelho é. Agora vamos começar de onde estamos, com Martinho Lutero. Antes que Lutero fosse um teólogo lúcido, ele era um monge confuso. Antes dele ser uma força poderosa, ele era um homem atormentado e falho. E antes de qualquer paz espiritual, ele foi carregado com dor espiritual. E a fonte da angústia de Lutero e a causa da sua aflição foi a questão que escapa a todos os falsos religiosos. E é o seguinte: como alguém pode estar certo, reto com Deus? Essa é a questão que deu origem a todas as religiões do mundo. É isso que a religião pretende responder. Como alguém pode estar reto com Deus? Para Lutero, era como poderia, assim, ele estar bem com Deus para ser perdoado, para ser aceito, para escapar do inferno e ganhar o céu. A jornada dele para encontrar o caminho para o perdão, para encontrar o caminho para o reino de Deus, para encontrar o caminho para o céu, começou como um monge católico romano, como todos nós sabemos, acreditando que a salvação dele exigia algo de si mesmo, que havia a necessidade dele contribuir para o seu relacionamento com Deus, para fazer tudo ser certo. Ele infligiu tormento extremo à alma dele e ao corpo. Eu cito Lutero: eu me atormentava, me torturava, eu orava, jejuava, mantinha vigílias e sentia muito frio. O frio foi suficiente para me matar, assim. Eu infligi uma dor. Eu senti uma dor como nunca. Eu infligia dor como nunca. De novo, a tortura autoimposta por Martinho Lutero ao longo, assim, do tempo, com as suas atividades acadêmicas, juntamente com seus sacramentos, juntamente com as peregrinações e as outras privações às quais ele se entregou, trouxeram a ele absolutamente nenhum descanso, nenhuma paz. Tudo o que eles fizeram foi escalar um tormento. A realidade era muito clara para Lutero. Ele estava por natureza e comportamento como um pecador, e Deus era por natureza e comportamento santo, e o abismo era infinito. Era infinito. Lutero estava convencido de que esse abismo era tão vasto que nenhum pecador poderia agradar a Deus. Nenhum pecador poderia agradar a Deus. Ele começou a se sentir assim como se Deus fosse cruel, e ele passou a odiar a Deus. Aqui estão suas próprias palavras: eu não amei. Sim, eu odiava a Deus, o Deus justo, que pune pecadores e que secretamente, se blasfemamente assim, certamente murmurando muito, eu estava com raiva de Deus. E eu disse que não basta ser um pecador miserável, eternamente perdido pelo pecado original,
ser também esmagado pela lei do decálogo, sem ter Deus acrescentando a dor pelo Evangelho e também pelo Evangelho nos ameaçando com sua justa ira. Assim ele disse, eu me enfureci com uma consciência feroz e perturbada. A pergunta aqui, onde está essa fúria? Está nas profundezas do cristianismo contemporâneo. Onde está essa ira? Martinho Lutero teria encontrado companhia com um personagem bíblico, com o nome de Jó. Vá para o 9º capítulo de Jó, e nós vamos passar um momento por ele. O 9º capítulo de Jó começa. Então Jó respondeu e disse, na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Jó pode muito bem ser o livro mais antigo da Bíblia, mas certamente ele faz a pergunta mais antiga. Como um homem pode estar certo com Deus? Essa foi a pergunta de Jó. Se você voltar por um momento ao capítulo 7, Jó está debaixo de coação inconcebível. Embora seja um homem declarado irrepreensível, justo e temente a Deus, que evita o mal, no entanto, todos conhecemos a história do seu sofrimento. Ele está tentando descobrir por que tudo isso está acontecendo. No versículo 11 do capítulo 7, quero ler um pouco disso porque a palavra de Deus sobre isso é melhor do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Por isso não reprimirei a boca. Ele fala como Lutero, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Versículo 13, dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. No versículo 20, ele pergunta, se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Ao refletir sobre isso, um dos seus amigos aparece. Por acaso é o homem mais baixo da Bíblia, Bildade ou Suíta. Oh, vocês não sabiam disso? Oh. Ele era tão fraco em teologia quanto em estatura, infelizmente. Ele aparece e diz, esta é a sabedoria convencional, por quanto tempo você vai dizer essas coisas e as palavras da sua boca serão um vento poderoso? Deus perverte a justiça, o que é outra maneira de dizer que você terá exatamente o que merece. Ou o Todo-Poderoso perverte o que é certo? Se seus filhos pecaram contra ele, então ele os entregou ao poder da sua transgressão. Se você buscasse a Deus e implorasse a compaixão do Todo-Poderoso, se você fosse puro e reto, certamente agora ele se levantaria por você e restauraria o seu estado de justiça. Tudo o que é preciso é que você seja puro. Essa é a resposta religiosa padrão. Se você fosse simplesmente perfeito, tudo daria certo. Versículo 20, Deus não rejeitará um homem íntegro. Depois, capítulo 9, encontramos Jó aqui, desprezando o mau conselho. Não ajuda. Como pode o homem ser justo para com Deus? Então ele começa a pensar sobre isso. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Ele é quem remove os montes.
sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna, quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, que fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, quem fez a Ursa, o Órion, o sete estrelo e as recâmaras, o sul, quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar, eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo, eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito, o monstro marinho mítico. Como então ele poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia, ainda que o chamasse e ele me respondesse. Nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Versículo 25, os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos e junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente ainda assim. Todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente, serei condenado, pois trabalho eu em vão, ainda que me lave com a água de neve, purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Esta é a declaração original do dilema da humanidade pecadora. Como eu posso ser justo diante de um Deus como este? É a declaração original da questão da aceitação e favor divinos que molda todas as religiões ao longo de toda a história. Salmo 133, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Salmo 143, 2, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Miqueias 6,6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, devo queimar o meu bebê como aqueles que adoram Moloque. Como posso estar bem com Deus? Como posso escapar da culpa? Como posso escapar da morte? Como posso escapar da punição? Como posso receber perdão? Onde vou encontrar o caminho para a reconciliação que leva à vida eterna no céu? Todas as religiões dão a mesma resposta errada. Por suas obras, por sua moralidade, por sua religiosidade, por seu ritual, pela sua cerimônia. Paulo resume tudo isso em Romanos 10:3, ao considerar o judaísmo, mas todos caem na mesma categoria, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Essa é a única definição de toda religião falsa. Ela busca estabelecer a sua própria retidão como caminho para estar bem com Deus. Quando, no próximo versículo, Paulo diz, a resposta é esta: Cristo é o fim da lei para a justiça. Aí vem, para todo aquele que crê. E com isso você é apresentado a sola fide. O cristianismo é a única religião verdadeira no planeta. Existem apenas duas maneiras possíveis de aceitação por Deus. Uma seria pela realização humana e a outra pela realização divina.
Até mesmo nosso Senhor disse que há 2 caminhos marcados para o céu, mas apenas um vai até lá. Existe o caminho largo, diz, ao céu, mas vai para o inferno. É a estrada de todas as religiões. E existe o caminho estreito, o caminho do Evangelho, que é a única religião verdadeira. Tudo, exceto o Evangelho, é apenas outra forma de doutrinas de demônios do inferno. Não há salvação à parte da crença no Evangelho. Sem Evangelho, sem salvação. Você poderia pensar que já teríamos isso bem claro agora. Estamos sujeitos, neste mundo pós-moderno, a mais contentamento com a falta de clareza do que em qualquer outra época da minha vida. Ainda temos a velha ideia católica romana de teologia natural. Isto é, o homem tem poderes de raciocínio naturais que o levarão a Deus sem a Bíblia ou o Evangelho. Isso é o que a Igreja Católica ensina. Cito a interpretação do Papa sobre o Concílio Vaticano II, aspas, aqueles que vivem de acordo com as bem-aventuranças e que suportam com amor os sofrimentos da vida entrarão no reino de Deus. Essa é a teologia católica romana. Os protestantes têm uma espécie de versão disso, chamada de visão mais ampla da misericórdia, que é a de que Deus salva as pessoas por Cristo, mas por meio de religiões diferentes. Há alguns anos atrás, Clark Pinnock, que já foi um apologista cristão que nem conseguia se convencer, abandonou a fé. E Pinnock escreveu: Deus tem mais coisas acontecendo por meio da redenção do que o que aconteceu na Palestina do primeiro século. Uma versão um pouco mais atualizada disso é Raymond Panikkar, que escreveu um livro chamado O Cristo Desconhecido do Hinduísmo. Aqui está uma citação desse livro. É por meio do sacramento do hinduísmo, por meio da mensagem de moralidade e uma boa vida, é através do hinduísmo que Jesus Cristo salva. Talvez mais sutil e certamente mais abrangente seja o que está sendo atualmente chamado de nova perspectiva sobre Paulo. Foi propagado por um homem de nome N.T. Wright. Vocês poderiam mudar isso um pouco e tornar o Novo Testamento errado e vocês estariam mais perto da realidade. Mas N.T. Wright escreveu centenas e centenas de páginas sobre o Evangelho. E quanto mais você lê sobre ele, menos você entende o que ele afirma. É confuso, é ambíguo, é contraditório, é ofuscação do mais alto nível. Desprezo acadêmico. Mas embora eu não consiga descobrir em que ele acredita, mesmo depois de centenas de páginas, é absolutamente claro no que ele não acredita. Mais recentemente, ele escreveu um livro, O Dia em que a Revolução Começou. E nesse livro, ele diz o seguinte: paganizamos o nosso entendimento da salvação, substituindo a ideia de Deus, matando Jesus para satisfazer a sua ira, pela noção genuinamente bíblica de que nós somos prestes a explorar. Então, todos nós que cremos na morte substitutiva de Cristo na cruz, temos adorado uma perversão paganizada da verdade bíblica, agora para ser esclarecida por ele. Outra citação, que Cristo morreu no lugar dos pecadores, está mais perto da ideia pagã de uma divindade irada sendo pacificada por uma morte humana do que qualquer coisa nas Escrituras de Israel ou no Novo Testamento.
Fecha a citação. Ele tem certeza do que rejeita. Ele rejeita a expiação substitutiva de Cristo. Ele rejeita a imputação. Ele rejeita o Evangelho. Ele diz, adorar a Deus como alguém que justifica por intermédio do sacrifício da imputação é um absurdo. Aqui está uma citação. Se usarmos a linguagem do tribunal, não faz sentido dizer que o juiz imputa, concede, lega, transmite ou, de outra forma, transfere a sua justiça para o autor ou o réu. A justiça não é um objeto, uma substância ou um gás que pode passar pelo tribunal. Isso dá a impressão de uma transação legal, um negócio frio, quase um truque de pensamento executado por um Deus que é lógico e correto, mas dificilmente um que nós queremos adorar. A Christianity Today identificou como um dos 5 teólogos cristãos mais importantes dos nossos dias. E ele diz mais, ninguém será justificado até chegar ao céu. Outra negação dolorosamente clara está nessas palavras. Devo enfatizar novamente que a doutrina da justificação pela fé não é o que Paulo quer dizer com o Evangelho. O Evangelho não é um relato de como as pessoas são salvas. Eu não tenho ideia em o que ele acredita, mas eu sei bem o que ele não acredita. E ele diz que não acredita no Evangelho, não acredita que o Evangelho é um relato de como as pessoas são salvas, apesar do fato de que 1 Coríntios 15, 1, 2 diz, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. N.T. Wright acaba de empilhar palavras sonantes levantadas contra o conhecimento de Deus, para serem esmagadas pela verdade. Fortificações para serem esmagadas debaixo da força da verdade. O que me impressiona, porém, é o seguinte. Aqui está um homem, e aqueles que seguem ele, que parecem não ter medo da heresia deles, que parecem-se mais do que satisfeitos em se auto-oferecerem como aqueles que chegaram à solução 2000 anos após o Novo Testamento, e que estão felizes em propagar isso o mais longe e amplamente que eles puderem. Deitam a cabeça no travesseiro à noite e vão dormir. Aqui estão pessoas que claramente se contentam em estar em um estado injustificado, mas aparentemente têm pouco ou nenhuma angústia sobre a realidade de sua condição. Eles ainda estão lá no estado de Lutero antes que ele entendesse o Evangelho. Totalmente vazios de como estar bem com Deus, mas em vez de sentir a dor que Lutero sentiu, a ansiedade que o oprimia, as agonias de Jó, eles se sentem confortáveis, estão contentes. Eles realmente não se importam se as obras são a causa última da justificação ou a evidência da justificação. Realmente, para eles não importa, é uma questão muito pequena e sem importância para eles. Ser herege é uma coisa, ser um herege confiante e feliz é outra bem diferente. O apóstolo Paulo, ao lidar com o Evangelho, sempre foi mexido profundamente, como vocês sabem. Paulo mal conseguia suportar qualquer situação em que sentisse que o Evangelho estava, de alguma maneira, comprometido. Veremos um pouco mais sobre isso quando chegarmos um pouco mais tarde ao livro de Gálatas. Mas realmente não importava quando estava lidando com igrejas, quando ele estava se inscrevendo para elas, confrontando elas e comunicando seu coração a elas. Se houve algum desvio dos fundamentos do Evangelho, foi uma realidade terrível para o apóstolo Paulo. Ele disse aos coríntios, se vocês abandonarem a simplicidade que está
em Cristo por outro Cristo, outro evangelho, isso é mais do que eu posso suportar. Pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho e amam o verdadeiro evangelho são pessoas que têm uma paz verdadeira, uma paz estável, e pessoas que têm paixão por sua declaração apropriada em nome dos outros. A influência de N.T. Wright está se espalhando rapidamente e continua a ser muito atraente. A nova teologia é sempre atraente. Muitos jovens teólogos e pastores têm bebido Kool-Aid. Então a batalha pelo evangelho ainda continua. Mas pela graça soberana de Deus, Martinho Lutero começou a ver a luz do verdadeiro caminho da salvação, as boas novas da graça, especialmente quando ele estava ensinando através do livro de Gálatas, alguns anos depois de divulgar a sua tese. E ele descobriu que Deus dá ao pecador crente sua própria justiça por imputação, como um presente recebido somente pela fé. Isso é o Evangelho, sem dúvidas. O Evangelho rompeu em sua alma com tanta força e trouxe muita paz e alegria. Ele foi perdoado, ele foi aceito, ele foi reconciliado, ele foi convertido, ele foi adotado, ele foi justificado somente pela graça através da fé. Ele escreveu isso. Pela fé em Cristo, portanto, a justiça de Cristo se torna a nossa própria justiça. E tudo o que ele tem se torna nosso. Ao contrário, ele mesmo se torna nosso. Aquele que confia em Cristo existe em Cristo. Ele é um com Cristo, assim como ele. Isso tudo surgindo de Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A questão do evangelho negociável não foi resolvida 500 anos atrás, foi resolvida 2000 anos atrás. Mas ainda estamos chamando a igreja professa para ser fiel à verdade. A reforma não acabou. Cada curva na estrada, cada novo falso mestre que surge para ensinar uma versão ou outra da mensagem alternativa deve ser abordado. E se há algo verdadeiro sobre os presbíteros nas igrejas, em primeiro lugar, eles devem tê-los. Em segundo lugar, eles devem ser os homens que podem refutar o erro. Ainda estamos chamando a igreja professa a fidelidade ao evangelho. Bem, esses são alguns pensamentos introdutórios. Agora eu quero que vocês abram o capítulo 3 de Romanos. Eu só estava conversando, agora eu vou pregar. Eu não quero dizer algo que vocês não saibam, mas apenas reafirmar o que todos nós conhecemos e amamos. Vamos retomar em Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Teremos que parar por aqui. Todos nós entendemos o livro de Romanos, do capítulo 1:18 ao capítulo 3:20 que acabei de ler. Paulo afirma que ninguém é justo para com Deus, nem os judeus que tinham a lei, nem os gentios que não tinham a lei escrita, mas tinham a lei de Deus escrita em seus corações. Ninguém é justo com Deus, para que se cale toda a boca. Este é o versículo 19. Essa é uma declaração muito definitiva para que se cale toda a boca. O versículo 19 diz toda, cada boca, todo o mundo seja culpável perante Deus.
sem defesa, sem desculpa. Todos são considerados culpados diante de Deus. O remédio não está na lei, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada aos seus próprios olhos, aos seus olhos. Tudo o que vem por meio da lei é o conhecimento do pecado. A lei pode ser uma noiva para nos mostrar o pecado, para que possa controlar o nosso comportamento. A lei pode ser uma barreira para conter o pecado. A lei pode ser um espelho para revelar o pecado. A lei pode ser um tutor para nos conduzir a Cristo, que é a resposta. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3:21. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Nesse mesmo versículo, eu estava lendo o comentário de Lutero. Isso é o que Lutero disse, comentando em Gálatas 3:21. Aqui Paulo está dizendo que nenhuma lei por si mesma é capaz de dar vida, ela apenas mata. Portanto, as obras que são feitas mesmo de acordo com a própria lei de Deus não nos justificam diante de Deus, mas nos tornam pecadores. Eles não pacificam a ira de Deus, mas a acendem. Elas não obtêm a justiça, mas a impedem. Eles não dão vida, mas matam e destroem. Portanto, com essas palavras, Paulo ensina claramente que a lei em si mesma não justifica, mas tem exatamente o efeito oposto. Que descoberta surpreendente deve ter sido para Lutero, que passou a vida toda debaixo de um sistema de leis. Gálatas 3:10 diz que todos os que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos quantos estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Tudo o que a lei faz é condenar você. Deixa eu explicar algumas coisas que vocês precisam entender a respeito da lei. A lei requer atitudes e comportamentos opostos aos desejos naturais do coração humano. Exige afetos não naturais. Exige atitudes odiadas e comportamentos odiados. A lei vai contra a vontade natural. Em segundo lugar, as exigências que a lei faz não são apenas contra a vontade do pecador, mas estão além da capacidade do pecador, de modo que o pecador é relutante e incapaz. Em terceiro lugar, a lei exige perfeição absoluta, não aceitando nada menos o tempo todo. Perfeição sem desculpas, o tempo todo. Em quarto lugar, a lei não aceita nenhum pagamento parcial por violações. A lei não oferece restituição nem restauração. Nenhuma ação boa apaga as ações ruins. Não há bondade humana acumulada que cancele um pecado. Uma vida inteira de bondade humana não pode cancelar um pecado. Além disso, a lei se recusa a aceitar boas intenções. A lei é indiferente às boas intenções ou motivos nobres, como se isso fosse um consolo ou crédito contra a culpa. Além disso, a lei não oferece alívio do peso da responsabilidade. A lei não encurta a sentença do pecador. Ela é um capataz implacável. Não há um milímetro de misericórdia na lei. Além disso, a lei estilhaça a alma do pecador mais nobre como um martelo estilhaça o vidro. Então a lei condena o violador à punição mais extrema para sempre, sem alívio eternamente. A lei não oferece força para ajudar as suas vítimas. A lei não oferece assistência. A lei não escuta desculpas, não escuta confissões. É indiferente ao arrependimento. A lei não oferece graça. A lei não oferece esperança. Você quer viver debaixo da lei? Isso é o que todas as pessoas e todas as religiões fazem fora do Evangelho. Essa é a maldição da lei. A lei, sim, é santa, justa e boa.
mas irá te condenar para sempre, sem misericórdia. A menos que se torne o seu tutor, que o conduza a Cristo. Por que a lei nos leva a Cristo? Porque Gálatas 3 diz que Cristo se tornou o quê? Uma maldição por nós. Isso é o que estava acontecendo na cruz. Deus amaldiçoou Jesus em nosso lugar. Ele se tornou pecado por nós, que não conhecíamos pecado, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. O que você quer dizer com ele se tornou pecado por nós? Eu me lembro de ouvir Kenneth Copeland certa vez dizer, na cruz Jesus se tornou um pecador, então Deus o enviou para o inferno por 3 dias. Eu tive que encerrar. Pelo que me lembro bem, ele era um cordeiro sem mancha e sem mácula. Santo, inofensivo, imaculado, separado dos pecadores. Ele era tão santo pendurado na cruz como sempre foi eternamente. Ele não era um pecador. Ele não se tornou um pecador. Deus o tratou como se ele fosse. Talvez uma maneira mais pessoal de dizer isso é Deus tratou Jesus na cruz como se ele vivesse a vida de vocês e a minha. Deus o tratou como se ele vivesse a sua e a minha vida e o puniu por todos os pecados de todas as pessoas que crerão nele ao longo de toda a história da humanidade para serem redimidas pelo seu sacrifício. E ele suportou todo o peso disso em 3 horas de escuridão. Você diz, se todos os pecadores do inferno não podem se livrar da culpa do pecado com uma eternidade de punição no inferno, como Jesus poderia levar todos os pecados de todas as pessoas que já creram em toda a história humana em 3 horas? Ele é uma pessoa infinita. Ele levou a maldição. É por isso que nós corremos para Cristo. Ele levou a maldição por nós. Então chegamos a Romanos 3 e vamos nos lembrar disso. Chegamos a Romanos 3 e quando chegamos ao versículo 20, ficamos no dilema que nós não podemos nos reconciliar com Deus por intermédio da lei, porque isso é impossível. Então chegamos ao versículo 21, as primeiras 2 palavras. Mas agora. Você tem que parar aí, recuperar o fôlego, certo? Mas agora. Acabamos de ouvir que nenhuma carne foi justificada. Nenhuma carne justificada. Soa como Êxodo 23:7. Não justificarei o ímpio. Ou Salmo 17:15. Aquele que justifica o ímpio é uma abominação para o Senhor. Então, ficamos sem fôlego no versículo 20. Então vem, mas agora, sem leis se manifestou a justiça de Deus. Mas agora, além da lei, aqui está a frase, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus foi manifestada, foi revelada. A justiça dos homens é inútil. Trapos imundos, esterco. A justiça de Deus intervém, se interpõe. A própria justiça de Deus é revelada. Horácio, poeta romano, estava dando orientações para os escritores que escreviam tragédias para o teatro. E um dos versos do seu conselho foi retomado por Martinho Lutero em algum ponto do caminho. Isso é o que Horácio, poeta romano, supostamente disse: não traga um Deus para o palco, a menos que o problema exija um Deus para resolvê-lo. Bom conselho se você está escrevendo uma tragédia. Lutero disse: este é um problema que exige um Deus para resolvê-lo. Eu amo Isaías 45:8. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei.
A justiça que agrada a Deus é a justiça que pertence a Deus e desce do céu para nós. Essa justiça divina, eterna e perfeita é manifestada no Filho de Deus, ativa e passivamente. Mas agora se manifesta. O sistema sacrificial do Antigo Testamento focalizava principalmente a punição da lei. Era tudo sobre punição. Mas realmente não havia algo no Velho Testamento que demonstrasse como era a obediência. Quero dizer, analise a lista de pessoas no Antigo Testamento, as melhores delas. Você pode começar com Jó e outros e você não encontrará nenhuma ilustração adequada da justiça obediente que é manifestada em Cristo. Mas em Cristo é manifestada a justiça de Deus na punição e a sua justiça na obediência, ambas as quais resumem a justiça de Deus em Cristo, ambas as quais são imputadas àqueles que creem nele. E aqui o Espírito Santo, nós apenas olharemos brevemente. Eu tenho 1 minuto. Não. Aqui o Espírito Santo revela o verdadeiro evangelho que choca as religiões das obras. Aqui está o verdadeiro evangelho. A justiça de Deus desceu do céu, porque a justiça do homem é inútil. Se o homem deve ser consertado diante de Deus, tem que ser Deus concedendo ao homem uma cobertura que é essencialmente sua própria justiça imputada ao homem e a justiça de Deus que vem. Vamos olhar para seus elementos. Número 1, esta parte é a lei. Essa é uma declaração, aliás, na posição empática desse versículo. Ele vem antes mesmo da declaração principal. A justiça de Deus, primeiro vem a parte da lei, que é a declaração empática. Essa justiça está separada da lei. A lei, como dissemos, define o pecado e aumenta o pecado. Pronuncia uma maldição, condena a todos à ira divina, mas não pode transmitir vida espiritual. Então, a justiça que vem de Deus está separada da lei. Em segundo lugar, é testemunhado pela lei e pelos profetas, que é simplesmente o Antigo Testamento. É testemunhado pelo Velho Testamento, e o testemunho principal que Paulo usa para isso é Abraão, no capítulo 4, certo? Não temos tempo para entrar nisso, mas ele usa Abraão como ilustração do fato de que o Antigo Testamento declara que a salvação é a justiça de Deus concedida a um pecador pela fé. O Evangelho da Graça é, escuta, nenhum novo meio de salvação. Nenhum novo meio de salvação, mas em Cristo está fora das sombras. Portanto, a justiça de Deus está separada da lei. É testemunhada pelo Antigo Testamento. Além disso, a justiça de Deus, versículo 22, é por meio da fé em Jesus Cristo. A sola fide. Martinho Lutero disse que se esta doutrina da sola fide se mantém, a igreja se mantém. Se este artigo desmorona, a igreja desmorona. Por outro lado, o Concílio de Trento disse: se alguém disser que somente pela fé, sola fide, o ímpio é justificado para que nada mais seja necessário cooperar para obter a graça da salvação, seja anátema. Maldição para qualquer um que pensa que a salvação é pela graça somente pela fé. Vocês acham que há harmonia entre o catolicismo romano e as verdadeiras igrejas e doutrinas evangélicas do Evangelho? Nenhuma. É por intermédio da fé, e podemos ilustrar isso de várias maneiras. Joseph Alleine, escrevendo em 1688, escreveu uma mensagem maravilhosa chamada Um Alarme para os Não Convertidos, e falou sobre o que é essa fé. Ele diz: o convertido sadio pega um Cristo inteiro e o leva para todos os interesses e propósitos, sem exceções, sem limitações, sem reservas. Ele está disposto a ter Cristo em qualquer condição. Ele está disposto a ter o domínio de Cristo, bem como a libertação de Cristo. Ele diz como Paulo: Senhor, o que quer que eu faça,
qualquer coisa, Senhor, ele o envia a Cristo para estabelecer suas próprias condições. Final da citação. É esse tipo de fé. Tome sua cruz, siga-me. Assim, a justiça de Deus desce, é imputada a nós a parte da lei revelada no Antigo Testamento e recebida pela fé. Em quarto lugar, é sem distinção. É sem distinção. Leia o versículo 22 novamente. Porque não há distinção. Entre quem e o quê? Entre judeus e gentios. Entre qualquer período de tempo na história da humanidade. Não há distinção. O que quer dizer que não há outro evangelho em qualquer outra época. Não havia um tipo de evangelho no Antigo Testamento ou dois tipos de evangelho no Novo Testamento, um para os judeus e outro para os gentios. E alguns até defendem isso hoje em dia, que existe um plano diferente de salvação para os judeus, e esse é um ensino muito popular de John Wigg. Não há distinção, e a razão é negativa. Não há distinção para todos que têm o mesmo problema. Todos eles pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o denominador comum. Estamos todos condenados porque não podemos atingir o padrão da santidade de Deus. As distinções não são raciais. Ele não está falando sobre isso. Obviamente existem muitas nações. O fato de não haver distinção é porque somos todos iguais em termos de nossa depravação, da nossa miséria. Tem que haver o mesmo caminho de salvação, porque todos os humanos têm a mesma condição. Tem que ser pela graça, pela fé. A parte da lei tem que descer do céu. João 10, quando Jesus disse que eu tenho ovelhas de outro aprisco, ele não está falando sobre alienígenas em algum planeta. Ele está falando sobre os gentios. Ou quando Pedro diz, vocês vão receber a promessa de Deus, não é apenas para vocês e seus filhos, mas é para aqueles que estão longe. O dia de Pentecostes, judeus e gentios. Atos 13, 38 e 39, tomai, pois, irmãos, conhecimento do que se vos anuncia remissão de pecados. Gentios na primeira viagem missionária. Por intermédio deste, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Todo mundo tem o mesmo problema, e aí está a eliminação de todas as distinções. Só há uma maneira de salvar a todos nós, porque todos temos o mesmo problema. Todos nós somos amaldiçoados pela nossa miséria. Um caminho de salvação para todos, sem distinção, porque todos pecaram sem exceção. Carecem da glória de Deus. Eu gostaria de falar mais sobre esse ponto, mas é o que o pastor de você sempre diz quando fica sem conteúdo. Ok. Paulo continua. Então, só para dar uma pequena revisão, essa justiça vem à parte da lei, de acordo com o Antigo Testamento pela fé, sem distinção. E isso eu amo. Veja o versículo 24. Gratuitamente, por sua graça. Como um dom da graça. Isso é apenas ser muito sequencial, sendo justificado, declarado justo, como um presente por sua graça. Algumas traduções dizem livremente. 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 Esse mesmo termo é usado em João 15, 25, onde Jesus diz, odiaram-me sem motivo. É usado em Gálatas para não significar nada. Graça, a palavra charis, que aparece 100 vezes no escrito de Paulo, justificado para ser declarado justo com Deus pela graça. A parte da lei, segundo o Antigo Testamento, pela fé, sem distinção, como um dom da graça. Por quais meios? O próximo ponto, número 6, em meu pequeno esboço, por meio da redenção que está em Jesus Cristo. É o que diz no final do versículo 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então, ele termina dizendo pela fé. Isso é apenas pela fé. E Paulo, ele está simplesmente assim, nos guiando através do Evangelho. Como um homem pode ser justo com Deus? Lutero implorou, como posso ser justo contigo, Senhor?
O Novo Testamento responde. A justiça de Deus é declarada, disponibilizada, a parte da lei, segundo as Escrituras, recebida pela fé, provida para todos, dada gratuitamente pela graça, comprovada pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, isso me leva ao meu título, o Evangelho Negociável. Abra em Gálatas. Quão inegociável é isso? Gálatas 1. Por uma questão de tempo, veremos o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja ele anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo diz, eu estou surpreso, absolutamente surpreso, com a rapidez com que vocês desviaram do evangelho verdadeiro para um evangelho diferente, heteros, uma diferença de outro tipo que não é allos, não é apenas uma alternativa aceitável. Vocês se voltaram para um evangelho diferente, ficaram perturbados e agora basicamente abandonaram o verdadeiro evangelho. E ele se torna sarcasticamente hiperbólico, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Muito forte. Muito forte. Nenhum evangélico contemporâneo faria isso. Isso é muito pesado para os ouvidos modernos, ouvidos pós-modernos. Essa é uma condenação vigorosa. Condenação de qualquer pessoa que defenda um falso evangelho. Isso é muito grave. E esta é uma forte força imposta a qualquer um que defende um falso evangelho. Não expor isso é pecado. Vocês ouviram isso? Não expor isso é pecado. É raro o dia em que alguém se levanta e diz que qualquer um de vocês que não crê no verdadeiro evangelho está condenado. E se vocês propagam um falso evangelho, vocês estão debaixo da condenação de Deus. Olha, Paulo sempre foi muito gracioso quando as pessoas o atacaram, mas nunca quando eles atacaram o evangelho. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 16, 22, mesma palavra, seja anátema. O Arci estava dizendo nas perguntas e respostas que realmente o irrita quando ele ouve as pessoas dizerem Deus ama a todos incondicionalmente. Não, todos estão debaixo de uma maldição, todos são condenados se eles não amam o Senhor Jesus Cristo e creem no verdadeiro evangelho. E o mais condenável de todas as coisas não é apenas crer em um falso evangelho, mas propagá-lo como se fosse o verdadeiro evangelho. Essas são mentiras e mentirosos diabólicos. Nós precisamos chegar a um lugar onde estejamos dispostos a pronunciar uma maldição sobre aqueles que distorcem e corrompem o evangelho. Apenas uma palavra final. Há apenas um evangelho que será celebrado no céu. Então vamos ouvir qual é.
e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões, de milhares, proclamando em grande voz: digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Apenas um evangelho será celebrado no céu. Pai, nós agradecemos a clareza da sua palavra e a clareza do evangelho. Oh, o que faríamos se não estivesse claro? Agradecemos que seja tão claro, indefinidamente, continuamente, pela graça, pela fé, a parte da lei, a justiça de Deus imputada a nós, concedida a nós, de uma maneira que nós somos indignos. Agradecemos que na cruz o Senhor tratou o seu Filho como se ele vivesse a nossa vida, para que o Senhor pudesse virar e nos tratar como se vivêssemos a sua vida. O Senhor imputou o nosso pecado a Ele e a justiça dEle a nós. Glória de todas as glórias. Nós somos indignos, seremos sempre indignos, mas cada vez mais cheios de gratidão por uma graça tão abundante e incompreensível graça. Sejamos fiéis em proclamar a verdade e condenar o erro que blasfema o seu santo nome. Nos use para esse fim, oramos, para a sua glória. Amém.